Queridos irmãos e irmãs, vamos celebrar esse final de semana o 33º domingo do tempo comum ano A. Estamos chegando ao final de mais um ano litúrgico. Semana que vem celebraremos o 34º domingo com a solenidade de Jesus, Rei do Universo, e encerraremos o ano litúrgico reiniciando com o primeiro domingo do Advento, logo após celebrarmos a solenidade de Jesus, Rei do Universo. A liturgia da palavra nos apresenta os textos para reflexão nesse 33º domingo do tempo comum, a partir do livro de Provérbios, capítulo 31. Também o Salmo 127, 1 Tessalonicenses, na segunda leitura, capítulo 5, versículo de 1 a 6, e o Evangelho de São Mateus, capítulo 25, de 14 a 30, que nos traz a parábola dos talentos. Eu queria deter a reflexão desta homilia exclusivamente no Evangelho, mesmo porque eu gostaria de saber quem entendeu o que foi proclamado no Evangelho. Por isso, é muito bom que façamos a leitura de São Mateus, capítulo 25, versículo de 14 a 30, para nós procurarmos entender a riqueza do Evangelho desse final de semana. E poderíamos até, para reflexão, fazermos como se fosse uma prova. É claro que na reflexão, as perguntas que serão propostas serão respondidas. Então, as perguntas que poderemos fazer nesta reflexão: quem é o homem que partiu para uma viagem? Para onde ele foi? Que significado tem a sua viagem? Quem são os servos? O que são os talentos? Que significado tem a distribuição diferente dos talentos? Qual é o tempo que o Senhor está ausente e que se tem de produzir? Quem é o personagem principal da parábola? O que representa o medo do terceiro servo? O que dizer, ou o que quer dizer? O que tem será dado mais, e aquele que não tem, até o que pensa ter será tirado. O que quer dizer o banco no qual deveria se depositar o dinheiro? Então temos que responder estas perguntas para que possamos assim entender a mensagem que a liturgia da palavra quer nos passar neste 33º domingo do tempo comum. O homem rico que partiu é Cristo. Antes de deixar este mundo para entrar na glória do Pai, deixou todos os seus bens aos discípulos. O tempo de espera, durante o qual os talentos devem produzir frutos, é o que transcorre da Páscoa até a volta de Cristo, no fim do mundo. Portanto, trata-se do tempo da igreja. Esse tempo da Páscoa até a parousia, a volta de Cristo, é o tempo da igreja. A riqueza distribuída entre os servos trata-se de tudo aquilo que Jesus deixou para a sua igreja. Antes de tudo, o Evangelho, o batismo, a Eucaristia e todos os sacramentos,
o poder de curar, de consolar, o seu amor pelos pobres, para com os que sofrem na vida, ou seja, os ministérios que envolvem a sua igreja. Esses são os talentos, a riqueza que o Cristo dividiu entre os seus discípulos. A comunidade cristã organizada cresce, se desenvolve e produz uma profunda transformação no mundo, enquanto o seu Senhor não está visivelmente presente. Ele deixou este mundo e voltou ao Pai, e agora cabe aos seus discípulos trabalharem para que tudo o que ele lhes confiou produza frutos abundantes. Cada um deve assumir para si uma parcela destas riquezas e deve labutar para que produza resultados, conforme a sua própria capacidade, porque cada um deve desenvolver dentro da comunidade um ministério, deve empenhar-se em prol da comunidade dos irmãos. Então, a um é confiado o anúncio da palavra, a outro a preparação dos catecúmenos para o batismo, a outros a preparação dos jovens para o casamento, a outros o cuidado pelos pobres, a outros a missão de reconciliar a discórdia entre os irmãos da comunidade, levar os irmãos à reconciliação quando houver discórdia, e a outros a organização das celebrações litúrgicas e dos cantos. Nenhum talento que o Cristo nos deu pode ficar inutilizado. Se alguém já não tem a disposição de prestar o serviço que lhe foi confiado, porque não se sente mais capacitado, ou porque não tem tempo, ou porque está passando um período difícil da sua vida, o que deve fazer? É muito simples. Não deve continuar ocupando um cargo de responsabilidade. Deve entregar o seu ministério ao banco, isto é, à comunidade, de modo que ele possa confiar o serviço a outro que esteja disposto a desempenhá-lo. Porque os irmãos precisam que todos os ministérios funcionem na comunidade, cada um assumindo a sua responsabilidade, como vimos na parábola, cada um conforme a sua capacidade. Então, precisamos refletir como estão distribuídos os talentos entre os membros da nossa comunidade. Estão produzindo frutos ou alguns que estão enterrando e por isso não está dando fruto ou estão dando poucos frutos? Podemos dizer que o personagem principal da parábola é o terceiro servo, aquele que foi bloqueado pelo medo. As palavras que o Senhor lhe dirige contém o ensinamento principal, porque a única atitude inaceitável é a daquele que não faz nada. Você pode errar, mas tenta fazer. É triste quando não se erra porque não se tentou realizar a missão que lhe foi confiada. De que o servo tem medo?
É possível ter medo de Jesus? Infelizmente, sim. Ainda muitos cristãos que têm medo de Cristo e de Deus. Isto é consequência de uma interpretação distorcida da Bíblia, da palavra de Deus. Chega-se a pensar em Deus como um guarda que controla o trânsito e pune os infratores. Quem imagina que Deus é assim, com certeza se comporta como o terceiro servo da parábola. Limita-se a praticar aquilo que é indispensável. O seu objetivo é não cometer pecados mortais. Por isso, ele sempre trabalha dentro de uma margem de segurança. Nunca se arrisca em qualquer coisa que ele precisaria fazer. Repete sempre a mesma coisa, a mesma catequese, os mesmos cânticos, a mesma homilia, as mesmas reuniões, etc, etc. Com toda certeza, nem todas as operações econômicas tiveram bons resultados para os 2 primeiros servos discípulos que produziram. Entretanto, o único a ser condenado foi aquele que não quis arriscar, que teve medo. Há cristãos que se dedicam com profundidade, que querem a qualquer custo dar no vigor à catequese, à liturgia, à pastoral, dedicam-se com paixão ao estudo da palavra de Deus, que por vezes erram ou até são criticados pelos outros, mas eu tenho comigo de jamais brigar com quem erra porque tentou fazer, e sim chamar a atenção de quem não fez o que tinha que ter sido feito por ele. Porque existem outros que são acomodados, não dão um passo, só repetem de maneira monótona os mesmos gestos, as mesmas frases de sempre. Gente que não procura crescer, porque o medo lhe bloqueia. Mas cada realidade que nós enfrentamos, nós crescemos. Assim também é na vida de igreja, na vida espiritual, na nossa missão como discípulo de Cristo. Porque os que têm medo de fazer, muitas vezes, acabam na tentação de criticar os irmãos, porque aí entra a inveja, a zombaria. Então é preciso estarmos bastante vigilantes. Então vai dizer a parábola: a quem tem será dado e possuirá mais abundantemente. Podemos dizer que é até um ditado falado no mundo. É um provérbio, né? Porque diz: mas a quem não tem, será tirado também o que tem, o pouco que tem. Então, cita isso o provérbio. Todos nós sabemos que a riqueza tende a se acumular. O rico fica sempre mais rico. Nesta parábola que nos é apresentada para reflexão nesse 33º domingo do tempo comum, acontece o mesmo com a riqueza do reino. As comunidades comprometidas, generosas, abertas aos sinais do tempo, progridem sempre mais e ganham sempre mais vitalidade. Enquanto as que se dobram sobre si mesmo envelhecem
e entram em decadência. Não será estranho que um dia simplesmente desapareçam. Porque comunidade que não se arrisca, ou cristão que não se arrisca, tem medo de se lançar ao novo, acaba envelhecendo e morrendo. Peçamos a graça nesta liturgia de vivermos com coragem a nossa vida missionária, a nossa vida de discípulo de Cristo, para que nós não escondamos o talento que o Senhor nos deu, mas coloquemos para produzir frutos, e quando o Senhor voltar, dirá para nós: muito bom, servo bom e fiel, porque fostes fiel no pouco, lhe confiarei o muito, o tudo, que é a glória eterna no céu que Ele preparou para cada um de nós. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.